Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve, deixa seu like, que é para engajar esse vídeo, né? E o YouTube distribuí-lo para mais pessoas, certo? O conteúdo hoje está muito incrível. Eu estou com duas convidadas incríveis aqui, a gente vai conversar bastante. E falando nas convidadas, né? No episódio de hoje eu recebo a Rosa Guimarães. Ela iniciou no teatro pelo curso do Emílio Fontana, rapidamente chamada para um espetáculo adulto, O Saco de Gatos. Em seguida, a companhia de Alessandro Memo a convida para espetáculos infantis, sequências juvenis, depois Missa Leiga, com direção de Ademar Guerra, casamento, 3 filhas, carreira, né? Aí dá uma parada na carreira, depois retorna, depois de 12 anos ela vai contar para a gente aqui um pouco sobre isso. E aí a filha é o que muda para São José dos Campos, ela se torna vovó, larga tudo em São Paulo e vem morar aqui também, muitos anos fora dos palcos, até que Wagner Ribeiro sugere seu nome para um filme de Danilo Morales. Ela entrou no Teatro do Rinoceronte, iniciada uma vida cheia de bons trabalhos e momentos, tanto no cinema, no teatro, na locução, e ela está aqui para contar um pouco mais de todas essas aventuras aí para a gente. Seja muito bem-vinda, Rosa Guimarães. Ai, obrigada por estar sendo bem-vinda, obrigada pelo convite, e vamos falando coisas que acontecem nessa nossa vida de artista, essa nossa batalha de artista, procurando o seu ninho, procurando sempre um acolhimento maior, né? Que é o complicado da vida da gente, é esse acolhimento, né? A gente necessita ser acolhida. É isso. Vamos falar bastante sobre isso hoje, né? Será que nós estamos sendo acolhidas, né? Será que como que tem sido, né, para as mulheres envelhecerem na arte, né? Então, vocês são todas muito bem-vindas, e vocês também, né, que estão aí em casa com a gente, já vai mandando, encaminhando esse vídeo para outras pessoas que vocês acham que pode curtir esse conteúdo, que vai ser uma conversa bem bacana também. E aí, para trocar esse papo, bater esse papo com a gente aqui também, eu recebo essa pessoa que eu gosto muito, ela que é minha xará, uma queridona mesmo, né? Meire Pedroso da Silva, ela tem 67 anos, ela é professora, poeta, atriz, ela tem 39 anos de teatro, né? Parte dessa história está em Cuiabá, no Mato Grosso, outra está aqui em São José dos Campos, onde participa do teatro Tropa do Vale desde o ano 2000, atua nos espetáculos Qualquer Semelhança Não É Mera Coincidência e Marcas d'Água, participa do grupo de jongo Mistura da Raça, aliás, mandar um beijo para geral, mandar um beijo para o mestre, que aniversariou por esses dias, né? É um corpo quilombo com a raiz bem fincada na sua memória ancestral. Em abril de 2021, publicou o primeiro livro de poesia intitulado Tempos Chapequara, com lançamentos em saraus online, mediados pela escritora. Meire Pedroso, seja muito bem-vinda. Ai, muito agradecida, né, por essa acolhida, por estar aqui, por poder compartilhar junto com a Rosa, né, nesse momento da gente mostrar para vocês um pouco das nossas experiências, né, do que a gente experimentou ao longo de nossa carreira, de nossa atuação aí, principalmente no teatro, né? Eu agradeço muito. Boa noite para todas e todos e todos que estão aqui nos ouvindo hoje. E é isso, estou aqui para prosear.
Que demais! E é uma honra minha poder bater esse papo, fazer essa mediação aqui, né, com vocês. E aí, para vocês que estão em casa, conhecerem um pouquinho, quem não conhece, que eu acho que é bem difícil, mas caso não conheça, para conhecer um pouquinho mais da arte dessas mulheres fabulosas, eu queria que a produção agora rodasse videozinho delas para a gente. Então, a gente vai rodar o vídeo da Rosa, na sequência a gente roda o vídeo da Meire e a gente volta para bater mais papo, certo? Roda pra gente, produção. Da fogueira medieval, da moral dos patriarcas, da peste dos invasores, da guerra santa do ódio, do tédio dos omissos. Quero de volta a felicidade do matriarcado de Pindorama. Lanço poemas em chamas contra a cruzada antigênero dos falsos lobos. Ora do nome que come ovelha do Santo e Patris Benedicti das falsas ovelhas Pater Retro Satana que seguem lobos non dracosit migudu por uvas espinhosas ora pro nobis por noites sem visão ipsi venena viva por dias de escuridão ora pro nobis falso mestre atira a palavra onipotente, finge ser espírito presente, mas lá, no limite da moral, falsos profetas tombam no final. É na beira do rio que eu lavo minhas mágoas, é num banho de assento que escorre essa lágrima. Minha avó já me disse que carrega as palavras, benzedeira da vida, mesmo que sofrida, mulher arretada. É na beira do rio que eu lavo minhas mágoas, é num banho de tempo que escorre essa lágrima. Minha avó já me disse que carrega as palavras, benzedeira da vida, mesmo que sofrida, mulher arretada. No balanço das águas que muito amor é um caminho que leva a você. No balanço das águas que muito amor é um caminho que leva a você. Mulheres Marias de todo lugar, Maria da rua, espaço de choro, de mágoa do mundo, retida, fecunda, escondida numa lata de cola, perdida no delírio da pedra, amor de papel. Cabaré del rinoceronte, 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 cabaré del rinoceronte,
cabaré del rinoceronte. Del rinoceronte, o cabaré del rinoceronte, o cabaré. Boa noite, damas e cavalheiros, vindos de perto ou de longe, todos são bem-vindos ao cabaré del rinoceronte. Boa noite, damas e cavalheiros, vindos de perto ou de longe, todos são bem-vindos ao cabaré del rinoceronte. A vida já é difícil pro boêmio beberrão que comete todos os pecados da Bíblia e do Alcorão. Então por que torná-la mais difícil, sendo exemplo de virtude? Se vamos terminar todos dentro de um ataúde. Por isso eu vivo a vida, não sou um monge, sou um pecador que não se esconde e passo os meus dias no cabaré del rinoceronte. Boa noite, senhoras! Boa noite, senhores! Boa noite, senhores, senhoras e senhores. É com grande prazer que hoje apresentaremos para vocês o Cabaré del Rinoceronte! Aí, muito bom! Nossa, que honra minha ter vocês aqui. Eu queria que a gente abrisse esse bate-papo com vocês contando pra gente, né? De repente pode ser a Meiroca, depois a Rosa, ou vice-versa. Mas eu queria que vocês contassem quando que vocês se descobriram artistas, né? E quando a arte se apresentou a vocês e vocês perceberam que não poderia mais viver sem isso, né? Porque acho que a arte ela tem esse quê de, né? A gente às vezes até fala, né? É uma droga, né? Você vicia e não consegue mais viver longe disso, né? Uma droga incrível, por sinal. Acho que é uma das poucas. Então, A assim, arte é uma cachaça. é isso. Quando que aconteceu? Conta pra gente. Contem pra gente. Quiser, Bem, pode pra começar, mim- Rosa. Para mim, eu fiquei sabendo que existia um curso de teatro do Emílio Fontana. E, por acaso, conheci um rapaz que conhecia o Emílio, me levou, me apresentou, e eu fiz uma aula, 2 aulas, e imediatamente já fui chamada para fazer um espetáculo adulto. E eu falei, mas eu, espetáculo adulto? Mas nem nada. Mas não, começa tudo com a TV, na TV Tupi, tinha teatro de vanguarda, e uma semana era comédia, uma semana era drama. E em casa, minha mãe e minha irmã assistiam. E eu junto, né? A diferença grande de idade e tal, mas eu ficava ali junto com elas, porque todos os textos eram permitidos. E eu ficava encantada, porque uma semana tinha uma pessoa, um ator, uma atriz, de um jeito. Na semana seguinte, aquela mesma pessoa era outra pessoa. E na outra semana, ela era outra pessoa. E eu, criança, pequena, aquilo era um encantamento para mim. Aquela caixinha de surpresa que a cada semana mudava. A mesma pessoa e era outra. Não era a mesma, era outra. Como que é outra? Então, eu fui fomentada para a arte inicialmente nesse caminho, porque nem existia novela e radionovela, minha mãe nem escutava. Mas foi fomentando em mim essa vontade, esse anseio por aquilo dessa maneira. Aí, grande já, muitos anos depois, que eu fiquei sabendo desse curso do Emílio, que fui fazer, e daí deu tudo muito certo, porque eu fui chamada para um trabalho, depois para outro, e fui numa sequência alguns anos, até que casei. Aí casei e imediatamente fiquei grávida, imediatamente parei a carreira, porque se a gente não tem uma estrutura financeira boa, não dá para conciliar casa, criança, trabalho em teatro, viajar com teatro. E, assim, uma coisa que tem muita gente que me critica até hoje, paciência, cada qual com seu cada quem, eu não concordo em criança no trabalho. Não concordo.
Eu acho que não dá para... Eu vou trabalhar com muita seriedade e não posso ter uma criança chorando, uma criança querendo mamar, uma mãe desesperada porque tem uma criança chorando. Eu tentei fazer teatro com uma filha só pequenininha, não deu. Era uma coisa, porque eu não tinha uma estrutura de ajudantes. Então, Não eu se tinha... falava muito nessa época, Rosa, dessas redes, que hoje em dia a gente tem várias redes, né? Então, assim, essas redes, elas auxiliam muita gente. Quando eu tive a minha filha está com 18 anos, eu também não tinha muitas redes, não. Mas hoje em dia eu vejo que isso é uma coisa que auxilia muito as mamães, né? Porque Mas, então, se você a outra época, né? com 18 anos não tinha, imagine eu há 50 anos, não tinha É. nada. E a gente, além de tudo, era mal vista. Atriz, né? A gente esbarrava numa outra qualificação de ser humano, mulher especialmente, e aí ficava, ninguém queria também ajudar. E eu vi que era muito ruim. Você está trabalhando, a gente foi fazer um outro trabalho com uma amiga nossa, e ela tinha um menino, um bebezão também. Então, nós íamos para a casa dela. A minha filha ficava em casa com minha mãe, nós íamos para a casa dela. Aí o neném chora, ela tem que parar a leitura para ir socorrer. E eu prestando atenção naquele movimento, eu falei, eu não quero isso para mim, porque aqui para mim é trabalho. Aí eu fazia um paralelo, e faço até hoje, né? Você vai para uma grande empresa, não importa se é a Caoa, a Chevrolet, Johnson, não interessa. Você tem uma criança, você não vai pegar uma criança e levar lá para o teu escritório, para a tua sala, e largar aquela criança lá correndo, mexendo no computador, puxando folha, virando cesto de lixo. Não... A empresa não vai admitir uma coisa dessa. E a arte, ela abraça tudo, tudo é permitido, e eu não gosto, porque eu já trabalhei em outros espetáculos com criança, acompanhante, né? Já fiz até espetáculo com criança, mas aí é um outro departamento. Mas criança acompanhante é uma tortura, é uma Somente loucura. para a própria criança, né? É complicado, é um pouco Porque é ruim para complicado. eu acho que é ruim Queria para que todo mundo. Que a criança também não tem espaço, porque ela está ali com a mãe, com o pai, mas nenhum dos dois está dando atenção para ela, ela está solta e fica solta. Aí criança corre do teatro, vai lá para fora, corre não sei para onde, e vira e derruba a água, mexe na maquiagem. Meu pai, mas muitas Doideira, coisas. né? E como eu não concordo, eu parei de trabalhar por isso, para Compreendo. não ter que levar a criança e os outros ter que ficar aguentando a minha criança, que ela nasceu da minha satisfação. É, Ela, doideira, né? né? E ninguém tem nada a ver com isso. Então aí como eu tive criança uma atrás da outra, assim, numa sequência muito rápida, aí eu fiquei 12, 13 anos parada. E voltei, porque um dia, fazendo uma faxina na casa, minhas filhas pegaram uma caixa com muito recorte de jornal, que Rosa, antigamente... Rosa, Rosa, segura essa história aí, que Tá, já já nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso. tá Inclusive, bom. tem uma das minhas perguntas para você é baseado nesse teu retorno aí, que a gente vai querer saber como que aconteceu. Eu queria que a Meiroca contasse para a gente como que foi para ela se iniciar, né, nas artes, nas culturas, se teve assim referências familiares, né? Como que foi, ou se foi algo que surgiu mesmo da necessidade, da vontade própria, enfim, singular. Como que foi, Meiroca? Bom, a arte se apresentou para mim pelas mãos de minha mãe. Que a minha mãe, quando eu era criança, ela gostava muito de ir ao circo, e ao circo-teatro. E circo-teatro ele era assim, uma primeira parte era arte circense, segunda parte era um dramalhão, um melodrama. E aí, como ela não tinha com quem me deixar, ela me levava junto. E a primeira vez que eu fui ao teatro foi nesse melodrama, que era O Direito de Nascer. Olha. E eu fiquei... Nossa. E aí eu era criança lá, porque o povo foi com lenço, as mulheres choravam muito, minha mãe chorava e eu ficava olhando para ela, sem entender direito porque todo aquele choro. Mas no final tudo terminou feliz, né? E porque é sempre o Dramalhão, aquela coisa, todo mundo depois no final se dá bem, é feliz para sempre. E aí todo mundo, e eu fui vendo essas transformações daquelas pessoas. Eu era criança,
que ao mesmo tempo que elas choraram, depois elas ficaram felizes. E eu saí dali realmente com uma sementinha de que eu um dia queria fazer aquilo. Mas eu não comecei cedo, porque eu fui na adolescência, e eu fui fazendo outras descobertas na minha vida. Aí depois eu queria viajar muito, e aí, sabe, aquela coisa de querer, da filosofia hippie, de viajar, de pegar carona, de conhecer o mundo. Delícia. E eu fui, rodei o Brasil, caí em Juiz de Fora, e eu tentei lá começar a fazer minha faculdade, e lá eu fiz algumas oficinas, até foi a primeira vez que eu fiz oficina com a Mira Haddad, que é do Teatro de Rua, o grupo Tá na Rua. Eu me encantei, queria muito fazer, mas, ao mesmo tempo, eu não queria compromisso, porque eu era tipo assim, Meire, nós estamos indo para esse tal lugar. E eu largava tudo e ia, sabe? Porque era essa loucura minha naquela época. Caramba! Então, às vezes, na oficina, no Tá na Rua, lá em Juiz de Fora, eu me lembro que o grupo falou, nossa, mas você é muito bom, eu falei, vamos fazer com a gente, entra com a gente, sabe? Mas, assim, eu não conseguia ficar naquele ritmo, porque tem um ritmo de organização, né? Você tem um compromisso assumido, tem que ensaiar, tem muita coisa, eu não queria aquilo naquela época. Então, eu não comecei. E eu fui justamente começar a fazer teatro quando eu voltei para minha terra, casada, com filho, e um dia eu encontrei com um amigo de teatro, ele falou assim, Meire, nós estamos fazendo um trabalho de teatro, e eu queria muito que você fizesse, porque eu lembro de você, em algumas intervenções que você fazia, e aí a gente gostava. Aí eu falei assim, nossa, mas agora estou casada. E comigo foi o contrário da Rosa, porque eu voltei a fazer teatro, comecei a fazer teatro com ele, que era um espetáculo Goodbye, Meu Boizinho, e meus filhos, meu primeiro filho praticamente foi criado na coxia, porque eu levava ele, mas era um grupo que tinha uma visão bem coletiva de que era criar no coletivo, do que era vivenciar a arte, o teatro no coletivo. E vivenciar no coletivo não era só também cuidar do trabalho, do teatro em si, era cuidar também de nós, né? Então, todo mundo cuidava do meu filho, todo mundo. E meu filho não me atrapalhou em nada, né? O meu primeiro filho, no meu trabalho, e nem eu atrapalhei assim, o desenvolvimento dele, sabe? Quando o pai dele podia, ficava na coxia com ele, sabe? E aí, às vezes, eu saía. Várias vezes eu amamentei ele no intervalo de uma cena para outra. Então, eu não tive isso. Mas eu sou do teatro, naquela época, eu era teatro amador. Eu comecei teatro no teatro amador. Nós não tínhamos essa visão de profissional que se tem hoje e que talvez a Rosa tenha vivenciado em São Paulo, porque isso foi mais forte em São Paulo no começo. No interior, lá no Mato Grosso, a gente fazia teatro amador, não tinha edital, não tinha cachê, não tinha nada disso. Fazia porque amava fazer. E mesmo assim, nem por isso era de baixa qualidade, eram trabalhos de muita qualidade. Aliás, o teatro amador é maravilhoso. Então, aí foi assim que eu comecei, tá? Quando Legal. eu voltei para minha terra, e já casada, sabe? E foi assim que eu fui caminhando. E lá eu fiquei até 1993, quando eu vim morar aqui em São José dos Campos. Aí começou a história. Essa outra história que nós vamos chegar lá também. Eu queria que vocês falassem para mim, né, para gente, assim, pergunta que não quer calar, né? Como é envelhecer na arte? Como que ressignificar as vivências, os traumas, né? Porque é uma vida, né? Um tanto de coisa, e não sucumbir, né? E ainda mais no caso de vocês que são mulheres, né? Jovens há mais tempo, que são mamães, que são avós, né? Já ambas profissionais, né? Como não pirar também com essa ditadura social que quer, né? Que a sociedade quer a todo momento colocar as mulheres numa bolha, né? Sobretudo quando se fala de arte, como a Rosa comentou, né, para a mulher e tal, né, enfim, tem toda essa coisa, né?
Eu queria que vocês falassem se vocês lidam com muito preconceito disfarçado de elogio, enfim, etc. Ou se vocês têm uma boa aceitação à volta de vocês nos dias atuais, né? Porque vocês falaram um pouquinho de como foi o começo, mas e hoje? Como é hoje? Olha, eu aqui em São José, que eu estou aqui já há 15 anos e tem uns 12, 13 que eu já estou atuando. Como você já citou, né? O Wagner Ribeiro me indicou para um filme e o Danilo Morales me aceitou para esse filme. A partir daí, aí fui chamada para fazer um outro filme com o Gesiel, que estava naquele grupo. Ele me chamou para fazer um filme, o Danilo me chamou para fazer outro, e eu fui fazendo vários filmes de curta-metragem, do cinema que eles chamam de cinema de guerrilha, que faz filme de terror, que é o maior mercado mundial de filme de terror. Eu fiquei sabendo isso tem poucos anos, né? Também não Como eu não, sabia. porque eu não assisto filme de terror, então eu faço, eu me divirto e assisto porque eu vi fazer. Eu estava lá quando fez, estava lá com o boneco. Então, eu não tenho medo porque eu acompanho, mas ficar em casa para assistir, sair de casa e ir a um cinema para assistir filme de terror, não, tenho muito medo. Então, a partir daí, foi engatilhando um trabalho no outro. Nisso, eu conheci o Carlos Rosa e a Lucilene Dias e me chamaram para entrar no Rinoceronte. Eu, nesse meio em que a vida me levou, eu não sinto rejeição, mas não é rejeição, é um tanto falta de paciência de alguns jovens com a gente. Eu tenho dificuldade para decorar texto desde que eu existo. E uma vez eu fiz o meu mapa astral, no meu mapa astral consta, isso que é o mais louco, né? Dificuldade em decorar. Então, está no meu mapa astral. Eu luto contra isso 24 horas por dia. Mas o jovem, ele não tem essa paciência. E eu sou do outro teatro, eu sou do teatro de mesa. Você fica um mês e meio sentado numa mesa lendo texto, Caramba! destrinchando o texto, entendendo a psicologia da personagem, por que ela se relaciona assim com essa pessoa e com aquela se relaciona do outro. Então, a gente faz um estudo profundo das personagens durante muito tempo, chama leitura de mesa, a gente fica lá na mesa. Passa mais ou menos um mês, 40 dias, começa a dar um faniquito, aí um levanta, já começa a andar, né, já meio personagem, aí já estimula o outro, e assim montava os seus espetáculos, até os teatros infantis, até espetáculo infantil, Lobo Mau e os Três Porquinhos, fazia a mesa, lógico que não com esse período todo, mas uma semana de mesa, lendo Porquinho, lendo Lobinho, lendo Vovozinha, sabe? Então, eu estava nesse ritmo. Aí o tempo foi passando e a coisa ficou assim, você pega o texto, vai para casa, decora e vai ensaiar. Aí você vai ensaiar e eu não tenho esse arranque, né? Porque eu sou fomentada com outro fermento e eu não decoro, e eu estou com o texto decorado, mas eu tenho dificuldade de soltar o texto da mão. Fico com aquela bengala ali até o máximo, se puder, até na hora da estreia, só largo o texto na hora de entrar no palco. É vício, Eu né? sei como que é, porque eu canto, então eu já cantei muito com papelzinho na mão, eu fico com Mas medo eu me acho de segura. soltar e me perder. Eu tô com o texto na mão, realmente é uma bengala, eu tenho consciência, né? Fico com aquele texto na mão, texto decorado, sei tudo, sei marca, sei tudo, e fico com aquele texto na mão, fica todo mundo irritado comigo, mas se me deixar, eu vou. Se fica irritado comigo, aí eu, né? Aí, né? Não dá certo, né? Complicado. Mas aí eu vejo que o jovem não tem paciência, mas também eu vejo que o jovem, ele não destrincha as personagens, ele faz daqui para ali, daqui para ali. A personagem não tem o estofo, ela não tem passado e ela não tem o presente.
Não, a personagem te interessa. Você vai passar no fundo do palco, atravessar o palco, uma figuração muda, tem uma história. Aquela pessoa não está passando ali como uma folha que o vento está levando. Ela está passando ali com uma história dentro dela, que tem que estar dentro dela aquela história, ela tem que estar ciente daquela história e do porquê ela está passando ali e como ela vai passar ali com a história que ela tem, juntando com a história que está sendo mostrada lá na frente. Então, é um trabalho que a gente faz, né? E eu continuo fazendo esse trabalho comigo, que não sei quem faz, mas eu faço. Um trabalho de ter uma história, a personagem tem uma vida, teve um passado, aconteceu, junto com... Empresto história minha, se favorece, empresto. A história foi vivenciada por mim, mas não é uma história única. Não aconteceu só comigo. Alguém no mundo tem uma história semelhante, paralela à minha. Então, eu empresto momentos meus também para personagem, sim, porque para mim facilita muito criar uma personagem quando tem um estofo, quando eu tenho uma história para contar, quando tem um acontecimento que eu passei, que eu vivenciei, que eu domino. Então, é um trabalho que eu faço. E eu vejo que as pessoas mais jovens não têm muita paciência, e eu, não dou bola. Eu não dou bola. Ela até deu uma segurada do que ela ia falar mesmo, eu tenho certeza. E eu... Eu não dou bola. Muito boa. Primeiroca, e você, meu amor? Como é que você vê aí esse momento atual que nós estamos vivendo para as mulheres, no caso, né? Vocês aí, você passa muito por isso, por preconceito disfarçado de elogio, ou tem uma boa aceitação, tanto da juventude, das pessoas que te cercam, da família, né? Tem tudo isso também, né? É um todo, né? Nós somos um corpo dentro de um todo, né? Então, como que tem sido para você aí nos dias atuais? Bom, os dias atuais, assim, eu sinto que eu estou um pouco colhendo do que eu semeei e dos muitos muros que eu derrubei lá atrás, sabe? Eu quebrei muito muro, quebrei muitas porteiras. Eu ainda sinto que, assim, mesmo no setor do teatro, eu sinto que tem, sabe, algum vício de apagamento, de invisibilizar a minha ação. Tem gente que não me conhece, não sabia que você fazia teatro, porque, embora muita gente de teatro saiba que eu faço, na cidade tem muita gente que não sabe que eu faço teatro. Então, é uma coisa assim que eu sinto isso. Eu nunca fui chamada pelo grupo, para nada, para fazer nada, sabe? E uma das porteiras que eu tive que derrubar nessa cidade, em São José dos Campos, quando eu cheguei aqui, foi a porteira do preconceito com o meu sotaque. Porque quando eu cheguei aqui na cidade, eu queria entrar, como eu era de teatro, eu queria entrar na cidade pelo teatro, por esse portal do teatro. E aí eu fui fazer um curso que eu vi, um curso pago até, de um diretor que era famoso aqui, ele era o diretor do grupo que estava em evidência na época aqui, de teatro, e aí eu fui fazer esse curso. E aí, assim, foi uma experiência muito sofrida, por conta que o tempo todo, né, ele elogiava, ele e o assistente dele elogiava a minha... você tem uma presença, você é atriz, mas olha o seguinte, você tem que fazer um exercício para tirar o seu sotaque, porque com esse sotaque você não vai fazer teatro em São Paulo. E aí, então, na época, quando eu vim para cá, eu estava muito fragilizada emocionalmente, porque eu tinha acabado de fechar um casamento, sabe, de fechar um giro da minha vida e começar outro. Então, aquilo ali, eu fiquei bem fragilizada quando essa insistência, eu acabei não terminando o curso, eu saí, sabe? Porque aquilo me deprimiu, me sangrou muito. E como eu também trabalhava com vídeo, eu trabalhava na TV lá em Mato Grosso, eu conheci uma pessoa do Núcleo de Cinema e Vídeo da Fundação,
E aí eu comecei a ir lá, sabe? Falei, e acabou que meu portal foi o audiovisual, não foi o teatro. Porque eu fui para o audiovisual por conta de que lá abriu, sabe? Realmente o portal para eu entrar no movimento cultural da cidade. Eu só fui realmente começar a fazer teatro em 1998, quando Luiz Carlos Laranjeiras, que é um diretor de São Paulo, mas ele estava aqui, ele sempre contribuiu na formação de atores aqui, né? Ele resolveu montar com um grupo de atores e atrizes daqui da cidade um texto do Hilo, do Vento Forte, que era Labirinto de Januário. E aí ele veio me chamar, porque ele sabia que eu era de rua, lá em Mato Grosso. Aí eu falei, mas será, cara? Porque, tem esse meu sotaque aqui, já falaram para mim que esse sotaque, eu não vou fazer teatro em São Paulo. E aí ele falou, negativo, não tem nada disso, você vai com seu sotaque, você vai do jeito que tiver, eu sei que você pode ir. E aí foi o primeiro trabalho que eu participei aqui em São José, foi o Labirinto de Januário, que nós ficamos 3 anos, a gente conseguiu passar pela LIF na época, e aí foi a minha entrada no teatro aqui, em São José dos Campos. Depois disso, depois de uma boa temporada do Labirinto, eu fui convidada por uma diretora do Rio para fazer uma expedição com ela no Pantanal de vídeo, eu fui como assistente de direção, mas acabou que eu acabei fazendo intervenção, causa com os ribeirinhos. E quando eu voltei, o grupo do teatro não tinha mais. Aí foi que começou, no ano 2000, com aquele ufanismo dos 500 anos, sabe? Aquela comemoração toda ufanista. Eu apresentei um texto que eu vinha construindo há muito tempo para alguns atores que eram do Labirinto e estavam sem grupo, para a gente montar uma história que contasse outras 500 histórias, né? O lado do oprimido, né? E aí a gente iniciou a Tropa do Vale, que existe até hoje, no ano 2000. Mas eu sofri esse tipo de preconceito, sim, com relação ao meu sotaque. Xenofobia, né? Foi uma coisa, assim, sofrida. Hoje esse diretor não está mais nessa dimensão, eu quero a paz dele, que ele siga em paz, mas naquela época aquilo me sangrou muito. Mas é importante, Meiroca, é importante você trazer isso, né? A gente conversar, é importante quando a Rosa fala desse lance de sermos mulheres, né? Enfim, quando fala da juventude, às vezes não tem uma paciência com a pessoa um pouco mais velha, que tem um ritmo diferenciado, você trazer essa pauta da xenofobia. É importante porque muitas pessoas estão nos assistindo, né? E hoje, com esse advento da internet, né, a gente tem a possibilidade de chegar em muito mais pessoas, né? A partir dessas lives, dessas trocas. Então, que as pessoas entendam de uma vez por todas que as palavras, elas têm tanto poder de construir, de levantar, de edificar pessoas, quanto de destruir pessoas, de destruir carreiras, de destruir sonhos, né? A gente sabe que esse país, ele é extremamente xenofóbico, a gente fala, é extremamente racista, é extremamente machista, né? A gente vem tentando acabar com esse tipo de preconceito, a gente vem tentando fazer o nosso papel aí na sociedade, mas ainda assim, né, a gente é só nós 3, mas quando a gente conversa com outras pessoas que se identificam e que compram essa briga junto com a gente, né, e mais pessoas falando, então esse movimento da luta contra os preconceitos, ele acaba se tornando maior, né? Então você veja bem, imagina que as pessoas, né, do Nordeste, da Bahia, né, como é o caso da minha família, entre outras, né, passam, né, seja na TV, seja no teatro, né? Porque isso é você querer silenciar, apagar uma história. Aquele sotaque carrega uma história, uma ancestralidade, né? Todo um pertencimento da pessoa. Então, enfim, né? A gente tem que falar dessas coisas também, porque é muito bacana. A gente poderia chegar aqui e romantizar pra caramba o teatro, o próprio audiovisual e tudo mais, a música, né? Enfim, que é onde nós estamos inseridas.
a poesia e etc., mas a gente tem que falar que nem tudo, não dá para romantizar, né? Porque nem tudo são flores, existem essas coisas e a gente precisa se posicionar para que as pessoas que estão vindo agora, e é por isso que a juventude tem uma dívida de gratidão com vocês, mulheres mais velhas que estão atuando há muito tempo, os nossos homens mais velhos, nossos corpos mais velhos dentro das artes, né? Nós temos uma dívida de gratidão. Se nós estamos aqui hoje, é porque vocês tomaram muita porrada por nós aí no meio do caminho, né? Apanharam pra caramba, viveram várias coisas. Então, assim, né, que a gente consiga entender, e essa paciência, ela é uma dívida. Ela é uma dívida, é o mínimo. É o mínimo, né? Então... Meire, e aí eu queria falar também com relação à juventude. Eu vejo hoje, eu sou muito mais acolhida entre os jovens do que nos artistas aqui do... mais velhos. Sabe? Já tem uma história aqui. Eu, assim, por exemplo, tem gente que recebeu o meu livro, né? O pessoal que é de antigo, aqui da cultura, e nunca me deu uma devolutiva do meu livro. Assiste meu espetáculo, nunca me deu uma devolutiva, sabe? Fica tipo assim, como... Para mim é um apagamento, entendeu? No entanto, entre a juventude, eu tenho muito reconhecimento. Eu fui no Irlanda Margem, lá no... Eu estava lá, o quanto de jovem que veio falar comigo lá, jovens periféricos. Sábado eu estive lá no Quilombo Baiomi, uma menininha, ela falou, olha aqui, eu quero um livro seu para mim, porque eu li aqui no Quilombo, mas eu não posso levar para casa porque é do Quilombo. Mas eu li, gostei, quero ele para mim. Você tem um para me dar? Sabe? Sábado, então, assim, eu tenho muito retorno de juventude com relação ao meu livro, mas das pessoas que têm uma referência aqui da cultura, eu não tenho, sabe? Eu sinto uma tentativa de invisibilização, eu não sei por quê. Esvaziamento, né? Será que é um pouco de medo da concorrência, assim? O povo fica meio em eu choque? sinto isso. Mas entre os jovens eu tenho muito acolhimento e eu sou convidada para os eventos de juventude. Aqui, Islã era um evento da juventude. Já gravou até um rap comigo, né, Meiroca? Então, então, assim, eu não tenho muito esse embate, porque eu sou muito mais acolhida, viu, Rosa, com a juventude do que com os antigos. São... Isso. Pode ser que eu esteja errada com relação a isso. Pode ser que a pessoa não. Não tem erro. Tem o momento. Uma coisa que eu notei é a falta de paciência do jovem. E eu não digo isso São José dos Campos, não. Eu fui fazer em 2016 em um espetáculo em São Paulo, o Esmeralda. E cheguei lá, então tinha que eram duas trupes, né? Tinha a trupe dos ciganos e a trupe da sociedade. Eu era da trupe da sociedade, mas nos ciganos também tinha gente de mais idade, gente mais antiga do teatro. E todo mundo era super carinhoso, super acolhia, super, mas é o feeling, né? Você olhar e sentir o quanto você está sendo criticado, porque não decorou o texto, porque esqueceu uma marca, perdeu uma entrada. Tinha muita troca de roupa e eu estava num momento totalmente perdida. E tanto me chamaram para esse trabalho para me segurar de pé, né? Eu estava desmilinguindo mesmo. Então, eu tinha que saía daqui de São José, morava lá em Santana, pegava ônibus, metrô, até chegar com mala, subir escada, descer, e eu sem energia física mesmo, além do emocional. Então, óbvio, né, que eu tinha muito mais dificuldade, e eu ficava junto do ator que fazia meu marido, eu ficava junto dele para troca de roupa, que as cenas eram... Nós entrávamos juntos em cena, então a gente tinha que estar com o figurino compatível, né? E eu ficava junto dele, e ele às vezes se atrapalhava também e mandava botar um figurino, eu falava, nossa, mas não é agora esse figurino, mas ele mandou, eu vou fazer. E o figurino estava errado, era outra cena. Então acontecia essas coisas, né? E cada um no seu momento, eu mal comigo emocionalmente e ele mal de saúde. Tanto que no ano seguinte ele desencarnou. Nossa!
Mas a gente está mal de saúde, está mal emocionalmente, e a gente vai trabalhar. A gente pode estar mal na coxia, a gente está mal no camarim, pisou no palco, não tem dor de barriga, não tem, a gente vai e faz. E o público recebe aquela personagem que a gente está fazendo. E o jovem fica meio assim, porque ele se esguela, ele vira cambalhota, ele faz um monte de coisa, e aquele mais antigo, que ele não estava dando tanta importância ao trabalho, se sobressai. Então, tem um nhenhenhé que. Eu queria lembrar vocês que estão em casa, que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT, para vocês não se esquecerem de seguir as nossas redes sociais e já deixar o like de vocês nesse vídeo, ativar o sininho para vocês não perderem nada, se conectar com a gente nas redes sociais, mas também com as redes sociais das nossas convidadas. A gente está deixando o link aqui, a produção está colocando aqui no rodapé e está deixando na descrição. Então, acabou aqui, vocês vão lá para a descrição que tem os vídeos que vocês assistiram, tem os links das redes sociais delas, e aí vocês podem se conectar com elas e conosco, porque é isso, a gente fala de arte independente, mas é uma arte que super depende desse calor, desse aconchego, desse abraço de todos vocês, certo? Bom, dando continuidade aqui, a gente está caminhando para o final, mas assim, ainda tem algumas coisas que eu gostaria de tratar com elas, eu acho que é legal. E aí eu queria que vocês já fossem mandando aí no chat também as experiências que vocês já tiveram, vocês já conheciam o trabalho da Rosa, da Meire, né? Manda aí para a gente, já viu o livro, né? Tempo de Chapecoara, enfim, já encontrou com elas, já viu alguma peça, algo que elas estivessem inseridas. É bacana que a gente vai conseguindo ter essa dimensão, né, de uma melhor forma. Eu queria que vocês falassem, como ambas transitam no audiovisual, queria que vocês falassem como que vocês avaliam a valorização das mulheres, sobretudo desses corpos, né, mais velhos, esses corpos que estão envelhecendo, né, enfim, nessa arte, na arte como um todo mesmo, aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, nos editais, né, vocês se enxergam nesses lugares, né? Como que é? Tem essa valorização? Ou, de repente, a escolha é sempre por um corpo, né? Um corpo jovem, né? Enfim, porque é bacana a gente trazer essa representação, essa representatividade aqui e falar que o nosso corpo ele vai envelhecendo e cada ruga, né, cada linha de expressão, cada cabelo branco conta uma história, né? Então, assim, como que é a aceitação das pessoas nesse sentido? Tem uma valorização? Porque, para mim, Meire deveria ser muito mais valorizado, porque tem essa história, né, por trás, tem toda essa luta. É como a gente falou antes, né, apanhou bastante para que a gente estivesse aqui, chorou, sangrou muito, né, viveu muita coisa. Então, eu queria que vocês falassem para a gente, se você quiser começar, Rosa, aí na sequência a Meire já fala também, e eu já faço mais perguntas. Para mim, assistindo ao tudo que eu assisto, realmente o envelhecer feminino é triste, porque as pessoas, algumas entendem, gostam, admiram, respeitam, mas a sociedade não. A sociedade quer carne nova, quer corpo jovem, quer corpo trabalhado. Hoje, academias, todo mundo tem um desespero de um corpo sarado, né? E aí eu me olho e falo, gente, eu envelheci assim, papum, envelheci. E o que eu vou fazer? Vou me matar porque envelheci? Não, eu vou segurar a minha onda. E claro que personagem masculino é em maior quantidade. Mulher tem menos personagem, sempre. E homem tem o homem, tem o cara do bar, tem o mecânico, tem o frentista, tem o que vende pipoca, e a mulher, o que tem? É a mãe, a avó, a empregada e a filha. A mãe, a avó, a empregada e a filha. Fica muito centrado nesse quarteto, e o homem, os personagens dele em maior quantidade, tem mais valorização em É o criar mais empresário, né? É o cara bem de vida, né? Enfim. Então,
assim, a grosso modo e rapidamente, né, uma pincelada, é isso. Claro que se a gente aprofunda, não é tão assim, tá bom, mas de pronto é isso. Tem menos personagem feminina e as mais velhas só tem avó e mãe e vó. Uma tia, aparece uma tia. Só isso que tem. E a gente vai envelhecendo. E o quadro de mulheres com mais idade é grande. Então, é difícil ter papel para a gente. A gente padece, sim, por falta de personagem que a gente possa fazer. Ainda mais que duvidam muito da nossa capacidade física, nossa expressão corporal, né? Aí volta aos velhos traumas e os preconceitos com a idade da gente. E mulher. Legal. Meire. Ó, é uma bolha, realmente. Porque, assim, ter, por exemplo, hoje, você vê na cidade, né, ter duas mulheres com essa idade atuando ainda, praticamente, assim, hoje, aqui na cidade de São João dos Campos, tem a Rosa. E, assim, eu não consigo ver outras. Mesmo porque não é só a questão da política cultural da cidade, também não contribui para dar acesso que outras mulheres, principalmente as mulheres periféricas, possam acessar, sabe, esses canais da cultura e poder, a partir daí, viabilizar e colocar seu corpo em cena. Isso já é limitado num todo para a mulher. Sabe? Então, a gente já vem furando bolhas aí. Primeiro que, assim, inicialmente, tem que ser a mulher branca, loira. Agora estão abrindo as portas para os corpos pretos, sabe? E eu, quando chegando na minha idade, eu falo muito isso. Gente, eu já vim derrubando porteira e agora tenho que derrubar a porteira da velhice. Por quê? Porque é mais uma camada, é mais uma resistência, é mais o corpo tem que se fortalecer, porque para ele se manter seu corpo em cena. Manter um corpo em cena com um ancião como o meu não é fácil. Eu estou num espetáculo, Marcas d'Água, que é eu e guia, né? E assim, eu me preparo desde que amanhece, fazendo meditação, exercício, ainda estou na sala de aula, sabe? Cheguei hoje aqui toda talentada, com gente cobrando nota, eu falei, a primeira coisa que eu vou falar para a Meire de Origem é que envelhecer na cultura e na educação é uma crueldade. Mas assim, desculpa-me, fazer esse parênteses, eu tenho bastante sorte também, porque eu fui apresentada para o grupo TAP, que é o sapateado da terceira idade, e lá é a partir de 45 anos. Então, a partir de 45, tem um senhor que tem, acho que 82. Então, tem 70 tem uma camada grande, 60, tem bastante gente, né? Então, lá é diferente, porque está todo mundo, a gente está num parquinho brincando. Então, está todo mundo, tem idade, a grande maioria tem o mesmo grau de dificuldade para tudo. Mas isso no sapateado, é uma outra camada. Mas dá para sentir que existe esse acolhimento porque somos todos iguais. Que quem tem 45 se iguala a quem tem 68. Não tem isso de eu tenho 45, não, vai lá, ensina o passo, faz junto. Eu não estou sapateando porque a idade, meu ciático cassou meu mandato, mas eu continuo no grupo que eu faço os textos entre as coreografias. Então, enquanto eles trocam de figurino, tomam uma água e tal, eu estou fazendo um texto. Vou preenchendo um espaço e dando uma folga para eles, e eu vou trabalhando e vou convivendo com eles. Então, é muito bom. E no grupo do Rinoceronte, eu sou tratada a pão de ló, né? Isso tenho idade, mas eu sou tratada a pão de ló. Mas, indo daí, quando você vai nas reuniões, você fica só olhando, você fala, nossa senhora, aí você fica na reunião, você fica lá no cantinho, assim, porque
não te citam nas reuniões. Você fica lá no cantinho, assim, fica aí. Tá faltando meu grupinho, né? Deve ficar pensando assim, né? Cadê os meus aqui, né? As minhas aqui, né? É isso. É Ô, isso, Meire, é isso. você estava, né, falando dessa coisa da educação também, eu acho legal a gente colocar isso aqui, é uma das minhas últimas perguntas aqui para você, mas não queria deixar de fazê-la, né? Você está aí no teatro já há cerca de 39 anos, mas você também é professora, né? Recentemente nós acompanhamos com pesar o caso da professora de 71 anos, Elizabeth, né, que morreu após ser esfaqueada por um aluno em sala de aula. E os episódios em escola têm sido cada vez, né, de violência nas escolas, tem sido cada vez mais frequente. Você ainda está em sala de aula também atuante, né? Você está nas artes, mas você ainda segue atuando em sala de aula com os seus 67 anos. Eu queria que você falasse se você acha que a solução pode ou está na arte, na cultura, para esse momento que a gente vem passando, principalmente pós-bolsonarismo, né? Se é que é possível, porque Bolsonaro passou, mas o bolsonarismo permanece, né? A gente, infelizmente, precisa aprender a lidar com isso, né? E a gente precisa, para ontem, fazer um exercício de reflexão de como a gente pode mudar essas camadas, essa estrutura que se instalou nas escolas, né? Haja vista agora mesmo, as professoras têm dito que está, né, guarda na escola, um ambiente super hostil, né? Como que você avalia a educação brasileira nesse momento, né? Que não dá segurança nem para o professor trabalhar, viver e morrer, né, com dignidade, né? Como que você avalia isso, você sendo uma mulher da arte, mas também da educação? Bom, na educação, o que eu vejo hoje é o seguinte, que a escola e o professor, aluno, a escola virou alvo. Nós viramos alvos, sabe? Estamos na mira de um povo que se fortaleceu aí com esse discurso do ódio e está reverberando aí mesmo com a derrota do outro, né? Da pessoa, da coisa. Agora, e a arte pode nos tirar dessa condição, ou pelo menos nos minimizar, ou pelo menos abrir um portal? Pode, mas é preciso que a política cultural da cidade realmente invista em desconstruir privilégio de alguns e aumentar o raio dos direitos. Porque se não fizer isso, não é levando uma peça, um evento na escola que vai salvar. Não é isso. É preciso investir para que lá nesses lugares, nesses territórios, jovens possam acessar, tanto meninas como meninos, todos e todos possam acessar essas ferramentas e poder realmente criar, inventar. Fazer um trabalho de base, né, Meroca? É assim, não é levando só para eles assistirem, não. Porque, infelizmente, eu vejo que, ao longo da minha trajetória nessa cidade, eu sinto que hoje a política cultural da cidade vem fazendo isso, e acho que está maravilhoso. E muita gente do movimento cultural está calada e deixa quieto, sabe? Eu sinto isso também, não vou deixar de falar sobre isso. Então, eu acho que pode ajudar, sim, pode contribuir muito, mas precisa ter coragem de desconstruir privilégios e aumentar os direitos, a quantidade de pessoas para acessar esses direitos, tá? Que é o direito de cidadania cultural, que tem que ser garantido para todas, todos e todos. É esse caminho que eu falo para você. Eu não gosto muito assim dessa coisa de que a arte salva, tá? E a arte é terapia, porque a arte não é terapia. Ela pode ser uma atividade terapêutica, mas ela não é terapia. Ela é uma possibilidade de criação, de investir no desenvolvimento humano. É através dela que a gente consegue ver, enxergar por onde a sociedade se desequilibra, tá? E aí atuar em relação a isso. Esse é o meu olhar, entendeu? Hoje eu, com esse meu corpo ancião, eu até coloquei, eu escrevi há pouco tempo um poema que agora meu corpo é um corpo quilombo, porque eu tenho que ser mais quilombo do que eu era antes. Eu tenho que ser um corpo de resistência, porque, né, eu estou numa idade que minha energia vai diminuindo, né? Aquela coisa, aquela vitalidade de brigar, de lutar, de estar à frente, vai diminuindo, vou me recolhendo mais, mas tem momentos de situação que eu preciso ir lá e demarcar o território de quilombo.
E a minha trajetória ao longo do teatro sempre foi isso. E aí, como é que eu me fortaleço? Como é que eu alimento esse corpo? Principalmente pela minha conexão que o teatro me deu com a minha ancestralidade, sabe? A partir do teatro, eu estreitei essa linha que nos conecta à nossa ancestralidade. E eu acredito muito nisso. É por isso que meu corpo, esse corpo ancião, envelhecido, ainda ousa estar em cena. Ainda ousa rodar em cena, sabe? Porque, para mim, o palco, tanto na rua como no palco fechado, como no palco italiano, para mim é sempre um território aquilombado. Eu vou lá fazer a minha parte e, de alguma forma, contribuir com essa luta, sabe? E é isso. Eu sei disso, depois eu falo assim, nossa, eu estou nas minhas utopias, porque eu quero muito e a idade está chegando, sabe? Mas, enquanto isso aqui, esse corpo ancião, vibrar, pulsar, poesia, eu vou estar ali atuando, fazendo o que eu preciso fazer, que eu gosto de fazer, eu tenho tesão de fazer. Delícia. Senão a gente até adoece, né, Meiroca? Ô, Rosa, você ia falando até, inclusive, né, mais cedo, e eu deixei essa pergunta para o final. Você nos contava que, dado momento, você ficou assim, um tempo, né, aquele tempo de 12, 13 anos longe dos palcos, né? Enfim, você precisou se ater aí à criação da família, enfim, essa coisa toda. Como que rolou esse processo? E aí, como que foi? Como que foi a falta, né? Porque, como eu falava antes, né, você até brincou da cachaça, e eu acho que tem muito a ver também, a droga, né? Quando você, tipo assim, às vezes eu faço essa analogia, que é isso, né? Você fica sem, dá aquela abstinência, né? Eu tenho uma música que eu falo, uma vez que entra nessa, não tem como mais parar. Você vai para o outro lado, ela vai para te buscar. E quanto mais o tempo passa, mais deprime o coração, de deixar a adrenalina que te faz ter emoção. Então, eu queria que você contasse como que foi esse processo aí para você desses 12 anos e quando você voltou. Veja a confusão. Você estaciona a tua vida, que no caso a arte, né, trabalhar em teatro, e segue a tua vida com vida, porque são as filhas, você que teve, você que quis ter, ninguém mandou você ter filho, você teve porque você quis. Então tem esse lado maravilhoso, que é o lado da mãe, de estar criando, educando, vendo a evolução, e tem aquele lado que está estacionado, e um não combina com o outro. E aí tem uma depressão, mas você, naquela obrigação de família, de criar, de educar e tal, você pega a depressão, aquela tristeza, aquele choro no banheiro, quer tomar 8 banhos por dia só para chorar? Aí você vai tomar banho só para chorar, para poder esvaziar um pouco aquele vazio cheio que a gente está, porque você está com um vazio cheio, cheio de uma tristeza, de uma angústia, de por que tem que ser assim? Por que eu não tenho dinheiro para poder botar numa escola o dia inteiro, para poder ensaiar à noite e ter uma babá, para eu poder fazer... né? Então, eu tive 2 vezes uma parada muito grande, né? Essa das minhas filhas, e quando eu saí de São Paulo, que eu vim para São José, que eu também tive uma outra parada bem grande. Então, tem isso, você tem um lado legal, porque você está criando, está vendo, tananã, e tem esse lado abafado seu, e que as pessoas que você está convivendo naquele momento, que são os vizinhos, a mãe de escola, a coordenadora, e ninguém sabe da tua vida, ninguém entende por que você está triste, por que você anda amargurada, você emagrece, a olheira aqui embaixo, é a tristeza de não estar se alimentando do trabalho, porque o nosso trabalho na arte é alimento. Tudo bem, tem dinheiro quando tem, pouco, muito, mas tem, mas não é esse o foco. O foco é o alimento que a gente tem, é a vida que a gente renova a cada
a cada mexida, a cada coreografia, a cada música, a cada texto, a cada espetáculo, a qualquer coisa que aconteça com a arte, é a nossa vitamina, o nosso alimento, os raios solares que penetram a gente. Então, as 2 vezes que eu parei, uma vez em São Paulo e aqui em São José, eu fiquei aqui 3, 4 anos, eu acho, parada também com o teatro, com as artes, é só tristeza, porque a gente fica sem alimento e fica fraca. Eu fiquei, os 2 períodos de afastamento do trabalho, dos palcos, eu fiquei debilitada. Aquela pessoa que está com anemia profunda, era esse o meu aspecto e o meu comportamento. Anemia profunda. Aí, quando rolou de fazer esse filme primeiro, nossa, já me deu um up assim na vida. Nossa, meu Deus, Voltou a uau, viver. fui, sabe? Nossa, e o filme é um por ano, mas já é, né? E aquela expectativa do filme ficar pronto, da gente ver É e uma delícia. assistir. Porque é criar também, né? Como você falou, é gestar também. Eu acho que tem muito isso, né? Você É gesta gestar, ali, é isso. E exatamente, é parir, tá? E ver. gestar. Exatamente, Muito bom. exatamente. Foi assim que eu fiquei as 2 vezes, né? Muito deprimida, muito acabada. É isso, mas que bom que assim que as deusas da arte, né, sempre possibilite que os nossos caminhos voltem, né? Eu trabalhava com uma terapeuta que ela falava um negócio muito bacana, né? Que a importância de você ter um norte é que, mesmo que por algum motivo, né, você cravar bem um norte, saber aquilo que você quer, para onde você quer ir, não significa que você não vai dar umas escorregadas e dar uma desviada de caminho vez ou outra, mas você sempre vai saber para onde você tem que voltar para continuar, né, e Exato. alcançar aquele objetivo lá na frente. Então, que Então, as deusas e da aqui arte também nos permita aconteceu, isso. perdão, aqui também aconteceu, o Jorge Neri, ele participa de um projeto de um desenho animado para adulto. É uma história ótima, né? Que é um hospício. E eu me chamou para botar a voz numa personagem, de uma senhorinha também, que ela é a diretora lá do sanatório, né? E eu também tive a oportunidade de fazer esse trabalho e eu fiz um curso no Senai de locução e me abriu muito a cabeça, Amém. as possibilidades com a locução. E é um mercado que eu estou almejando, mas eu sei que é um mercado difícil, mas eu não desisti. Eu vou Faço insistir votos. até conseguir. Faço votos, que é isso, a gente é potência, né? Podemos ser A aquilo que gente é nós potência. quisermos ser. Meninas, eu quero agradecer vocês por vocês terem vindo trocar essa ideia comigo. É uma pena que o tempo passa tão rápido. E aí, diante disso, eu já queria deixar aqui as portas do programa abertas para vocês retornarem, para a gente debater e conversar mais sobre essas pautas que são tão importantes, são tão necessárias. Acho que o programa é um barato nesse sentido da gente poder democratizar o acesso e conversar mais sobre coisas que nem sempre, quando a gente está trabalhando, né, quando a gente se encontra em trabalho, seja eles quais forem, a gente tem tempo para conversar, né? Eu acho que aqui é explorar mesmo essas coisas que são tão necessárias e que permeiam as nossas vidas e que todos nós vamos passar e passamos e etc, né? Então, muito obrigada mesmo. Podem fazer as considerações finais e o programa está de portas abertas, com certeza. Meire, por favor, né? Só eu falo. Eu queria só aproveitar as minhas considerações finais para falar uma coisa da questão que você falou da mulher aqui, o lugar da mulher aqui na cultura dessa cidade. Só para você ter uma ideia, aqui teve um edital de prêmio de personalidades culturais, né, da cidade. Mestres e mestras lá, né? Uma mulher foi premiada. Então, olha, né, a desproporção da coisa. Então, isso já diz tudo. Mas aí eu quero agora agradecer essa acolhida. Quero dizer para a Rosa que eu vi você atuando no Martins Pena, e na época eu achei, a situação me chamou muita atenção. Eu perguntei para o Carlos, aí ele me passou todo o seu currículo, porque era uma atuação que realmente destacava,
ali na construção daquele trabalho. E parabéns, sabe, pela toda tudo isso que você tem de repertório no seu corpo, sabe? Porque independente se você guarda texto ou não, tá aí, ninguém tira de você, sabe? A hora que você coloca aquilo ali, seu corpo vai vibrar porque tem vivências compartilhadas. Exatamente. E a sua foi muito brilhante, eu gostei muito. Agradecer a Origem. Quero agradecer muito, Meiroca, de coração. Você sabe que você mora no meu coração, minha charazona, bruxona. Enfim, tenho muito carinho e admiração mesmo. Você é uma referência, uma inspiração para mim, saiba disso, viu? Rosinha, muito obrigada. Eu estou bem feliz, bem contente, e mais contente agora, né? Essa declaração da Meire, nossa, me deu até um calor, assim, um calor a mais que eu não esperava, né? De ouvir isso agora, nossa, ui. É mais um Oscar, porque eu, na minha estante, eu tenho muito Oscar, muitos, e nesse momento recebi mais um, de ter um trabalho assistido e notado, porque às vezes você trabalha e a pessoa não viu, né? Mas trabalhar e ser notada. Nossa, estou muito contente. E vou fazer uma parte aqui. Na época do Mais Que Pena, eu estava numa crise de ciático, que eu saía de cena para chorar, de dor. Nem a adrenalina do palco diminuía a minha dor. Eu lembro que um dia eu agarrei a Patrícia Begatti, a Patti. Eu agarrei ela, cruzamos assim, eu saindo de cena, ela entrando, eu segurei na mão dela, eu falei, eu não aguento mais essa dor, eu estou morrendo de dor. Ela levou um maior susto, porque como assim, né? No meio do espetáculo, mas eu me arrastava para fazer aquele trabalho, e assim, estou razoavelmente bem do ciático, tem uns 4 meses que consegui um remédio porreta, né? Mas, olha, eu estou muito contente de ter participado, saber a importância que tem o seu trabalho nessa divulgação de tanta... Porque eu já vi outras entrevistas no seu programa, então eu fiquei muito lisonjeada de ter sido escolhida, ter sido convidada e aceitar o meu currículo e aceitar as coisas que eu tinha para falar. Lógico, muito contente. E mais contente com essa finalização. E eu também estou num projeto que é com a Silvia Maria e a Lucilene Dias e a Cíntia, que é o espetáculo chamado Conexão, que a gente está no processo também. Venham aqui também conversar com a gente sobre o projeto. Tá. Então, deixa rolar assim que tiver algo mais palpável, porque, por enquanto, é o projeto, né? Quando tiver algo mais palpável, entraremos em contato com você para você abrir mais uma vez as portas para a gente falar de trabalhos e falar dos anseios nossos. É isso, as portas já estão abertas, aliás, meu coração também, porque eu sou dessas, né? Você... Voltem sempre. Eu quero aproveitar e deixar um beijo para a Lucilene Dias, maravilhosa, que a gente conversa bastante, e ela me trouxe abriu essa possibilidade, essa ideia da gente falar sobre os corpos que estão envelhecendo. Ela vem aqui também para falar a história dela para a gente também, e conversar um pouco mais com a gente. Então, assim, obrigada. Ubuntu, né? Eu acho que faz muito sentido, eu sou porque nós somos, né? Então, assim, obrigada de coração, mulheres. E a vocês que estão em casa nos assistindo, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, encaminha esse vídeo para as pessoas que você conhece, para as mulheres que você admira, que você conhece, que você ama, né? Quem sabe faça sentido para elas também. Combinado? Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube Rádio CT, nos acompanhe também nas redes sociais do sindicato, manda sua sugestão de pauta, não esquece de deixar seu feedback, e eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande e até lá, tchau! Tchau.